Olá, tudo bem? Bom, eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e estou aqui com mais um assunto de teatro, mais um assunto das artes cênicas, né? Estamos falando sobre uma parte da história do teatro brasileiro que é tão rico, cheio de coisas importantes para a gente saber e também entender, né, por que até hoje nós estamos com todo essa arte, vivendo ainda essa arte, né, na atualidade. Então, falamos sobre muitas coisas. Se você gosta de teatro, se você gosta de conhecer o teatro, volta nas aulas anteriores, curte, compartilha, comenta, que eu vou ficar muito feliz com o seu comentário, tá bom? Bom, e nós vamos dar continuidade à aula, que é a base, né, desse livro aqui, ó. História do teatro brasileiro, tá, gente? Eu tô trazendo ele como base porque ele tem muitas informações importantes, muita coisa legal pra gente falar. Se você gosta de teatro, é uma boa leitura, tá? Ele tem muita informação pra você buscar aqui. Então seria interessante se você fosse atrás desse livro aqui pra você conhecer. Nós estamos na página 263, né? Estamos falando dos bastidores do teatro brasileiro, né? Falamos sobre tantas coisas, tantos nomes, né? Que com certeza alguém já ouviu falar. E o que cada um fez naquela época, o porquê, como funcionava, né, o teatro brasileiro naquela época lá. Isso no Império, isso aqui é na época do Império, tá, gente? Então é uma época assim onde o Rio de Janeiro tava bombando com o teatro, né? As pessoas estavam fazendo muito teatro. E esse livro está relatando, contando exatamente o que aconteceu, como era esse momento no teatro brasileiro. Bom, e para dar continuidade, né, falamos de como funcionava, como era a rotina de ensaio, as salas de teatro, os nomes, os empresários, né? A gente falava que eram os empresários que pagavam por toda aquela estrutura, os atores, né? Então, a gente já falou sobre tudo isso. Agora nós vamos falar sobre o camarim e o escritório, os donos da voz, tá? Que é aqueles que estavam ali gerindo, que estavam ali cuidando de toda essa equipe para que o espetáculo estivesse em andamento, estivesse apresentando. Bom, vamos lá? Então vamos lá. O meio teatral das últimas décadas do século XIX envolvia, como vimos, um número expressivo de empresários com companhias especializadas em gêneros ligeiros ou não. Entre os mais importantes, dividindo a cena com Heller, Braga Júnior e Souza Bastos, com períodos de maior ou menor destaque, ao longo da segunda metade do século, estão já mencionados Dias Braga, Ismênia dos Santos, Guilherme da Silveira e Celestino da Silva. Questões exclusivamente artísticas se misturavam aos empreendimentos bem ou mal sucedidos e às mais diversas trajetórias pessoais. Ao lado das preocupações com as criações artísticas, viviam todos envoltos em questões comerciais, como contratos assinados ou verbais, com atores e dramaturgos, arrendamentos, aluguéis e reformas de teatro, acusações de plágio, dívidas. Furtado Coelho, Dias Braga e Ismênia dos Santos estavam justamente com Heller, entre aqueles que fizeram uma sólida carreira teatral, como atores e ensaiadores, e depois empresários no Brasil, atravessando várias companhias e tendências que tinham marcado o teatro brasileiro. Guilherme da Silveira e Celestino da Silva poderiam ter colocado ao lado de Braga Júnior e Souza Bastos com o espírito mais empreendedor e empresarial, atuando no Rio e em Lisboa, onde afinal concluem suas carreiras, sendo os 3 primeiros sócios de uma empresa teatral em Lisboa na década de 1890. Olha que trajetória, olha que loucura, né? Era tido como algo bem empresarial, algo para ganhar dinheiro, né? Por alguns, pelos empresários que viam que o teatro era muito, dava muito dinheiro, né? Então eles investiam, né? A gente até falou sobre isso, que uns usavam para ascensão social mesmo, para ganhar, para melhorar de vida, né? E tinha outros que era da arte, que era aqueles que queriam sobreviver da arte, porque eram artistas, né?
Os artistas que queriam viver de sua arte. Então tinha de tudo naquela época, né? Bom, mas aí vamos dar continuidade aqui. A longa duração do Teatro Fênix, sua influência determinante nos rumos das produções teatrais, sua hegemonia como principal companhia na década de 1870 e meados da década de 1880, fizeram de Heller um dos principais empresários do período. O interesse pelo mercado dominado por ele atraiu a concorrência. Heller, Souza Bastos e Braga Júnior serão os protagonistas de uma intensa concorrência no início dos anos de 1880. Souza Bastos ficou no Brasil até 1884, ano em que ele, Heller e Braga Júnior vão se envolver num complicado processo judicial, fruto de uma tentativa de formação de cartel entre os empresários concorrentes. Então, tinha concorrência, tinha briga, tinha justiça no meio, né? Porque cada um queria também ganhar bem, né? Naquela época, imagina, se tinha uma oportunidade de ganhar melhor, né? Eles usavam de todos os artifícios para poder fazer, né? Então, tinha também essa coisa empresarial muito forte do marketing, né? Do ganhar dinheiro acima de tudo, em cima, né? Da arte do teatro. Mas vamos lá. Se estas eram as companhias de maior destaque na especialidade, companhias de óperas cômica, como se identificaram nos processos judiciais, havia ainda a concorrência de Dias Bragas no recreio e os divertimentos mais populares. Como uma empresa de bonecos automáticos no Teatro Filomena Borges, as corridas de touros e o Teatro Mecânico Recreio Juvenil com uma companhia de 300 autômatos a preços populares. No início da década de 1880, a situação do cenário teatral da cidade é exemplar do que se deu ao longo do período que teve início na década de 1870 e se estendeu até a virada do século. Vemos um predomínio dos gêneros ligeiros, tendo à frente sempre a companhia de Heller, acompanhado pelos concorrentes que disputavam o reconhecimento monopólio. Paralelamente, seguem as companhias operísticas e teatrais estrangeiras que costumavam apostar aqui durante o verão europeu. Atores e atrizes empresários mantinham também as carreiras das companhias que, mesmo investindo no ecletismo, procuravam manter um repertório com mais dramas e comédias, como Dias Braga, Ismênia dos Santos, Furtado Coelho e Apolônia Pinto. Por fim, temos a constância de espetáculos mais populares, as pequenas companhias, os espetáculos de variedades, a praça de touros e o circo. Então percebe, né, que tinha o teatro, né, eles tinham grandes apresentações, né, ganhavam muito dinheiro, mas eles também competiam com outras apresentações, né, naquela época o circo também era muito vivo, e tinha também, né, as variedades, né, as praças de touros, né? Então tinha outras apresentações que eles competiam também. Mas mesmo assim o teatro era muito vivo, né? O teatro ele era fervilhante naquela época, né? Então acho que isso é bem interessante da gente saber. Vamos lá. Jacinto Heller era filho de um comerciante de instrumentos musicais, que após falir em seu negócio, resolveu tornar-se ator e emigrar para o Brasil. Nascido no Porto em 1834, Heller decidiu tornar-se ator aos 15 anos, estreando no Rio Grande do Sul e viajando com seu pai por toda a província e por outras mais até ficar órfão. Depois disso, recebeu o convite de João Caetano e mudou-se para o Rio, integrando a companhia do grande ator no Teatro São Pedro de Alcântara. Em seguida, passou para o ginásio dramático, onde atuou ao lado de atores como Vázquez e Furtado Coelho. No final, nos anos de 1860, trabalhou com Vázquez no Teatro Fênix Dramática, do qual se tornou empresário no início da década seguinte. Percebendo o apelo popular dos gêneros musicados, Heller investiu em mágicas com grandes cenografias de alto custo, como Ali Babá, Corsa dos Bosques, Loteria do Diabo, paródias como Orfeu na Roça, A Filha de Maria Angu e as operetas Bocácio Mascote, Mosqueteiros no Convento e Os Sinos de Corneville. Faziam parte de sua companhia Guilherme de Aguiar, Vázquez, Matos e as estrelas Rose Del Mare e outras, entre outras, né?
Com o fim do Teatro Fênix em 1893, Heller continuou dirigindo outras companhias e tentando repetir os sucessos anteriores, mas não foi tão feliz. Bom, então você vê que tinha, né, tinha também aqueles atores, né, que queriam se tornar atores, viver, né, com a arte de interpretar. E aí, com a evolução, acabou também se tornando empresários, levando grandes apresentações, né, para o público. Isso também é legal da gente saber. Bom, mas vamos dar continuidade para esse assunto, que tem muita coisa aqui pra gente falar do camarim, né, dos bastidores do teatro brasileiro, tá bom? Vamos lá!